Salve, salve, galera! Estamos juntos, saudações tricolores a todos. Tem jogador titular importante do Fluminense sendo monitorado de pertinho por gigante português. O Fluminense chegando à expressiva marca de 60 mil sócios. Definido o nosso adversário nas semifinais da Copa do Brasil. A gente vai falar um pouquinho desses temas. Deixa eu me apresentar antes, para quem ainda não me conhece. O meu nome é Helison Farina. Esse aqui é o canal Eu Sou o Tricolor. Esse é o canal da torcida tricolor. Chega mais, esse é o canal da torcida do Fluminense. Aqui você está em casa. Se inscreve aqui no nosso canal. Se você ainda não fez isso, deixe seu like para fortalecer e ajudar aqui o amigo. E segue a gente também no Instagram, Eu Sou o Tricolor. Então, galera, não para de pipocar sondagem, proposta, o coletivo do Fluminense, a equipe fazendo sucesso. E é natural que cheguem as sondagens de clubes europeus. Ora é o Nino, ora é o próprio Matheus Martins. Dessa vez segue a carga em cima do jovem tricolor. Dessa vez é o Sport, um gigante português, que está monitorando há algumas semanas o atacante tricolor. Essa informação foi dada pelo jornalista Bruno Andrade, do portal UOL. E se realmente eles estão monitorando o jovem, tem visto boas atuações do Matheus Martins. O único que eu livrei a cara no jogo contra o Internacional. E ontem o jogador que eu teci grandes elogios, que foi para mim ao lado do Ganso e do Arias e do Samuel Xavier, um dos principais destaques do Fluminense na partida de ontem. Se realmente estão vendo, devem ter se agradado do jovem tricolor, estão prometendo fazer uma oferta milionária para tirar o atacante do Fluminense. Vamos torcer para que essa negociação não avance, pelo menos até o final do ano, e que a gente possa ter o jogador que se torna cada vez mais importante na busca do título do bicampeonato da Copa do Brasil e também no Brasileiro, onde o Fluminense ficou um pouquinho afastado do líder Palmeiras, mas como ainda tem um segundo turno inteiro a ser jogado, o Fluminense ainda está no páreo. Então, galera, o Fluminense chegando também a 60 mil sócios, não para de crescer o número de associados, muitos fatores contribuem para isso. Acho que a boa fase do Fluminense, o bom futebol apresentado pelo Fluminense, a busca pelos títulos, o crescimento da torcida, o ambiente que cada vez é mais favorável, a confraternização tricolor. Isso é muito importante para que o clube possa se fortalecer o quanto mais enquanto associação e para que isso venha se refletir nos times de futebol, para que a gente siga firme em busca das competições na qual o Fluminense estiver disputando. Definido o nosso adversário, que vem o Corinthians, né? Que vem o Timão. Aliás, Timão é o Fluminense, não é o Clube Paulista. Fluminense que já enfrentou o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, venceu pelo placar de 4-0, foi aquele jogo antológico de uma semi-despedida do Fred, o último gol da carreira do Fred, né, naquele cruzamento do Martinelli, e o Fluminense goleou o Corinthians ali por 4-0. É bem verdade que o Corinthians no primeiro tempo entrou com um time alternativo, mas no segundo tempo lançou os seus titulares no jogo e ainda assim não conseguiu equilibrar a partida, e o Fluminense foi soberano e venceu até com relativa tranquilidade aquela partida contra o Corinthians. O que a gente pode esperar desse confronto? O que a gente pode esperar de dificuldade? Quais são os pontos fortes desse Corinthians? Quais são os pontos fracos? Aonde o Fluminense pode se fortalecer ainda mais para chegar na ponta dos cascos nesse confronto que já ocorre na semana que vem, na primeira partida? A gente vai falar um pouquinho disso. Então, galera, o que eu vejo de principal receita para o Fluminense passar pelo Corinthians é com que o Diniz aproveite o Campeonato Brasileiro para dar descanso para alguns dos principais jogadores do Fluminense. Eu não estou dizendo que o Fluminense entre com o time todo reserva, por exemplo, na partida contra o Coritiba, mas não seria uma má ideia, por exemplo, dar um descanso para o John Arias e para o Paulo Henrique Ganso e entrar de repente com o Natan ou com outro atacante na frente, ou dar uma chance para o Marrone ou para o Michel Araújo no lugar do Arias, para que possa dar destaque a algum desses dois jogadores que vem jogando todas as partidas, assim como outros, mas esses são alguns dos principais jogadores que serão fatalmente cruciais para que o Fluminense possa passar de fase. Rodar o plantel, o Clube de Regatas está fazendo isso, jogando o Brasileiro com o time inteiramente reserva, e o Diniz tem essa premissa de mandar o time todo titular. Então eu acho que a primeira coisa que o Fluminense precisa fazer é dar descanso para algum dos principais jogadores, mesmo que tenha que ficar no banco e usá-los somente no segundo tempo,
para que a gente possa chegar em condição física mais adequada nesse primeiro confronto que acontece na próxima semana. Falando de Corinthians, o que a gente pode explorar de ponto negativo desse time? Com o que a gente tem que se preocupar mais? De ponto negativo, eu analiso a faixa etária da linha defensiva do Corinthians, que tem o Fagner, o Balbuena, o Gil e o Fábio Santos. É uma linha de zaga pesada, uma linha de zaga que tem uma média de idade muito avançada, que não tem velocidade. O Fluminense pode utilizar os lados com o John Arias, com o Matheus Martins, aproveitando essas metidas de bola que o Ganso costuma fazer, para que a gente possa surpreender em profundidade essa zaga do Corinthians, que tem boa condição técnica, mas, como eu disse, é pesada e a faixa etária já é um pouco avançada e o Fluminense pode tirar um proveito disso. Na questão positiva desse time do Corinthians, o Fluminense tem que ter toda a atenção com o Renato Augusto, que é o cérebro desse time, é o jogador que articula as jogadas do Corinthians. Haja vista ontem que 2 dos 4 gols do Clube Paulista passaram pelos seus pés. É o jogador mais inteligente, e no trio de ataque, com a saída do William, que rescindiu o contrato com o Corinthians, o Roger Guedes foi efetivado como titular, e tem essa trinca que é leve na frente, com o Roger Guedes, com o Yuri Alberto e com o garoto Adson, esse movimento bastante. O Fluminense tem que ter muita atenção, sobretudo no Renato Augusto, que é a cabeça pensante, e estar bastante atento para essa linha alta, pelo qual o Fluminense costuma jogar, com a sua premissa de propor os jogos e alugar o campo do adversário, e ter atenção com esses contragolpes, tal como aconteceu ontem, aconteceu no primeiro gol, mas principalmente no segundo gol do Fortaleza, onde a linha de defesa do Fluminense estava alta e o adversário conseguiu chegar ao seu segundo gol. Eu acho que passa muito por aí, para que o Fluminense possa preservar fisicamente alguns jogadores na partida contra o Coritiba, para que a gente possa chegar voando fisicamente no próximo jogo. Estar atento sobre esses detalhes. O nosso treinador é muito inteligente, faz muito vídeo com os jogadores, estudando, como disse o próprio Nonato, que o treinador passa madrugadas vendo os adversários jogar. Certamente o Diniz vai observar os pontos mais fortes do Corinthians para tentar anular e tentar aproveitar as fragilidades da equipe paulista, para que a gente possa dar já o primeiro passo na próxima semana rumo às finais da Copa do Brasil. Então, galera, esse foi mais um vídeo do canal Eu Sou Tricolor. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, deixe seu like e vai junto com a gente também no Instagram. Uma boa noite para vocês, fiquem com Deus e até a próxima, galera. Fui!